meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula no canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos humanos do continente asiático. E essa aula está sendo gravada especialmente para os meus alunos da Escola ESA, alunos do 9º ano da Escola ESA aqui do município de Iguape, beleza? Vamos lá então? Bom, nas aulas anteriores nós já falamos sobre o continente asiático no sentido dos aspectos naturais, né? Falamos aí sobre clima, sobre vegetação, sobre relevo e sobre hidrografia. Agora nós vamos entrar nos aspectos humanos. E hoje nós vamos tratar especificamente aqui dos aspectos aí relacionados ao desenvolvimento urbano dessa região, desse continente, e também às questões demográficas, ou seja, as questões populacionais. Então vamos começar? Vamos lá. Olha só, primeira coisa que nós precisamos compreender e relembrar, né, que o continente asiático ele é o maior continente do nosso planeta, o continente com maior extensão territorial. E também é o continente que possui a maior população, então o continente mais populoso. Ele possui a maior população absoluta do nosso planeta. Então no continente asiático em 2018, né, estavam 4,5 bilhões de pessoas, 4,5 bilhões de habitantes, né? Lembrando aí que nós temos em média 7,5 bilhões de habitantes no mundo, então mais da metade estava no continente asiático. Outra questão interessante, outra curiosidade, é que China e Índia são os dois países mais populosos do mundo. China e Índia, eles detêm pouco mais de um terço da população mundial. Eles têm aí 2,6 bilhões, 2,6, né? Bilhões de pessoas, beleza? E é interessante pontuar que a China está em primeiro, né, o país mais populoso do mundo, e a Índia em segundo. Mas os dados de crescimento populacional da China, a dinâmica de crescimento populacional da Índia, perdão, melhor falando, indica que nos próximos anos a Índia irá ultrapassar a China e se tornar então o país mais populoso do planeta. Agora nós vamos falar um pouquinho do Japão. O Japão ele é interessante porque ele está entre os países aí com uma população bem, grande, né, no mundo inteiro, mas a dinâmica populacional do Japão é diferente. Por quê? O Japão ele possui uma população estável, então ele não tem um grande crescimento da sua população, certo? Muito pelo contrário, a tendência é que haja uma diminuição da população nesse país, certo? Por causa da baixa taxa de crescimento vegetativo. Então nós vimos aqui um conceito que foi falado aqui, que é importante relembrar, é o conceito de populoso. Um país, ou uma região, um continente, uma cidade, para ela ser populosa, ela tem que ter uma alta população absoluta, beleza? Então o número de habitantes daquele lugar tem que ser um número elevado. Agora nós vamos falar de outro conceito, que é o conceito de povoado, ou seja, de população relativa. O continente asiático, ele também possui uma densidade demográfica bastante alta. Por ser o continente aí com maior extensão territorial do nosso planeta, a tendência era que fosse, quando você vai ver cidades pegar cidades, né? Quando você vai ver cidades com área muito grande, geralmente a densidade demográfica dessa cidade fica um pouco abaixo. Mas no caso do continente asiático, eles têm uma densidade demográfica de 102 habitantes por quilômetro quadrado. Professor, então significa que em cada quilômetro quadrado do continente asiático tem ali 102 pessoas? Não necessariamente. Por quê? Porque essa ocupação ela é irregular.
Da mesma forma que existem áreas como, por exemplo, a planície da Sibéria, né, que é uma área de clima muito inóspito ali, mais ao norte do continente asiático. Também ali na cadeia, na cordilheira dos Himalaias, né, na cadeia montanhosa do Himalaia, ali são áreas que a densidade demográfica chega a 1 habitante por quilômetro quadrado. Por quê? Porque é uma área que não favorece a ocupação. Porém, tem áreas no continente asiático que chegam a ter 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, se nós fôssemos considerar as áreas favoráveis, somente as áreas favoráveis para a ocupação, nós veríamos que o continente asiático teria uma densidade demográfica muito mais alta. E aí a gente abordou a distribuição irregular da população. Beleza? Então, o que isso gera? Vários problemas sociais, essa densidade demográfica muito alta, porque geralmente as cidades, né, não têm capacidade de fornecer estrutura necessária para a sua população. Beleza? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre crescimento populacional, beleza? E para falar sobre crescimento populacional, nós precisamos compreender o conceito de crescimento vegetativo, principalmente lá no continente asiático. O que é o crescimento vegetativo? Acredito que vocês já viram aí nas séries anteriores. Crescimento vegetativo é o crescimento natural da população de um país. Como ele é calculado? Ele é calculado pegando a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de pessoas, de crianças que nascem vivas, né? Porque esse é o termo que se usa, nascidos vivos, a quantidade de nascidos vivos a cada 1.000 pessoas durante um ano, e subtrai-se a taxa de mortalidade, né? Então, pega aí, basicamente falando, pega quem nasce, diminui aqueles que morreram, né? Quem nasce e quem morre, e nesse resultado se chega à taxa de crescimento vegetativo, beleza? Então, olha só, os países do continente asiático, historicamente, desde há muito tempo, eles apresentavam aí altos índices de crescimento vegetativo, né? Índices que remontavam aí a mais de 2%, 3%. E o que acontece com isso? Isso faz com que a população cresça num ritmo assim cada vez mais acelerado, né? Cresça e vá se adensando ali nos países. O que tem contribuído para essa taxa, diminuição dessa taxa, né? Porque não é interessante para países, por exemplo, países pobres, terem uma população muito grande, certo? Por exemplo, você olha o Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento, um país emergente. A grande quantidade de população no Brasil faz com que os problemas sejam cada vez maiores, né? Os problemas têm proporções enormes. Vocês viram aí a questão do auxílio emergencial que o governo foi pagar, né? Então, qualquer dinheiro que você dê para a população, por ser uma população muito grande, vai se tornar no montante final uma fortuna, beleza? Então, vamos voltar lá para a Ásia. O que tem ajudado essa diminuição do crescimento vegetativo? A urbanização dos países, né? Das capitais, aí, das cidades, e o controle de natalidade. Ou seja, alguns de vocês já devem ter ouvido falar a política do filho único, né? E essas questões. Então, isso tem contribuído para a queda na taxa de crescimento vegetativo. A característica interessante é que, assim, os países mais pobres, eles são os países que mantêm essa taxa ainda elevada, ou seja, acima dos 2%. Você pegar, por exemplo, o Japão. O Japão tem uma taxa de crescimento vegetativo negativa. Então, todos os anos, morre mais gente do que nasce no Japão, certo? Então, isso vai fazer com que a população do Japão vá cada vez mais diminuindo, beleza? E aí, nós temos, por exemplo, um outro exemplo, a China. A China, ela tinha uma taxa de crescimento vegetativo alta, mas com a urbanização acelerada do final do século XX, a China, então, agora deu um declínio na sua taxa de crescimento vegetativo e hoje está em 0,40. Mas você pega países pobres, por exemplo, como o Iraque, né, que tem as questões religiosas, assim, países
como o Iraque, tem uma taxa de crescimento vegetativo acima dos 2,5%. Isso é uma taxa alta quando falamos de crescimento vegetativo. Então, pessoal, precisa se compreender. Uma questão que você precisa compreender bastante para essa taxa é muito o papel da mulher na sociedade em que ela está inserida. Então, por exemplo, você pega países como o Iraque, a mulher ela tem poucos direitos. Então, o que sobra para a mulher? Ser uma mãe, né? Então aí tem vários filhos, né? Várias gravidez e se torna aí umas famílias numerosas. Outra coisa, a urbanização dos países, por que ela ajuda no controle da natalidade? Porque é muito mais caro você criar filhos na cidade do que na zona rural. Então esses países também que têm taxa de crescimento vegetativo muito alta é porque eles não são ainda tão urbanizados. Beleza? Espero que tenha ficado claro e vamos prosseguir. Então vamos lá, pessoal, para a gente estar concluindo essa aula. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a aceleração da urbanização. Então, a urbanização no continente asiático, até 1945, que é o final da Segunda Guerra Mundial, 35% da população desse continente vivia em cidades, certo? Vivia nas zonas urbanas. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e 1970, esse percentual ele diminuiu para 22%. Porém, de 1970 até 2010, esse número quase que dobrou e em 2010, 42% da população do continente asiático vivia em áreas urbanas, tá? Vivia em cidades. Então, o que nós podemos compreender aqui dessa evolução? E principalmente você precisa entender o seguinte: quando você fala em percentual, o continente asiático ele não vai estar entre os mais urbanizados. Mas se você colocar isso em números absolutos, por causa da grande população que existem ali, ele vai ter as maiores populações urbanas do planeta. E aí você pega aí, no caso de Índia e China, que possuem aí a maior população absoluta vivendo em áreas urbanas do planeta. Beleza? Então essa evolução, ela se dá, mas não de maneira planejada. Isso não é um bom aspecto, vamos dizer assim. Porque nós vamos ver aqui agora que tem uma tabela da evolução da urbanização de 3 grupos de países. Nós vamos ver a diferença entre eles e que isso muitas vezes pode trazer sérios problemas. Então vamos lá. O grupo 1, no ano de 1970, ele tinha uma taxa de urbanização muito baixa, muito baixa. Por exemplo, tinha países aí com 8% de população vivendo em áreas urbanas no ano de 1970 e no ano de 2010, essa taxa quadruplicou. Então nós temos nesse grupo de países Bangladesh e Laos, certo? Só que essa urbanização ela não é planejada, então ela gera uma série de problemas sociais, né? Falta de saneamento básico, falta de acesso à saúde, à educação e assim por diante, beleza? O grupo 2, nós vamos falar que eles eram de uma urbanização média já, em 1970, mas essa urbanização ela se tornou uma urbanização alta, certo? Agora, nesse grupo existem algumas contradições, existem algumas diferenças muito grandes. Por quê? Por exemplo, a Arábia Saudita ela alcançou uma urbanização alta. Porém, nos últimos anos tem sido investido ali um grande percentual de dinheiro para realmente trazer qualidade de vida à população. Já o Iraque não. Ele tem uma urbanização muito alta, mas infelizmente ainda de muita pobreza, beleza? E o grupo 3 já tinha uma urbanização alta e intensificou mais ainda. É o caso da Coreia do Sul e de Israel. Israel hoje, por causa das áreas ali desérticas, né, nas suas zonas rurais, tem a grande maioria da sua população vivendo nas cidades. Só que dentro das cidades de Israel ainda existe muita diferença. E as áreas mais pobres são ocupadas pelos palestinos, tá? Além disso daqui, pessoal, nós precisamos prestar atenção, por exemplo, no caso do Japão. O Japão é um caso interessante, porque o Japão
ele possui ali uma grande urbanização. E o Japão possui muitas cidades planejadas, então o Japão é exemplo em muitos pontos quando se fala de urbanização. Porém, no Japão existem problemas também decorrentes dessa urbanização acelerada, que são problemas, por exemplo, de coleta de lixo, trânsito, certo? Custo alto de moradia, né? de condições de custo alto de vida no geral, certo? E aí, com esse processo de urbanização acelerado, houve uma conurbação de algumas cidades ali no Japão e se transformaram aí na maior megalópole do planeta, com 37 milhões de habitantes. Então é muita gente, né? Pessoal, eu acho que é basicamente isso. Já falei, eu ia pontuar agora no final a questão da Índia e da China terem a população absoluta, a maior população absoluta vivendo em cidades do planeta, mas eu já pontuei no começo. Beleza? Eu vou direcionar aqui as atividades e aguarde um minutinho que eu já volto já. Então vamos lá, pessoal. Olha só, tarefas complementares. Tranquilinho, rumo ao ensino médio 1 e 2 na página 243. Ah, professor, é só ir lá, chutar a resposta e manda ver? Nananina não, tá? Olha aqui, responder no plural e justificar no ClassUp. Justificar a sua resposta. Justificar a alternativa que você selecionou, porque você selecionou ela com a base aí em argumentos. Beleza? Só lembrando que quem fizer no plural e não justificar no ClassUp fica com a tarefa incompleta. Tranquilo, pessoal? Então eu vou mandar uma mensagem para vocês no ClassUp e respondendo essa mensagem, vocês vão justificar a sua resposta. Beleza? Então espero que vocês tenham compreendido. Aguardo vocês na próxima aula. Um beijo, um abraço, fui!